E a desavença entre Romário e Mauro César Pereira, hein, galera? Ganhou um novo capítulo recentemente. Pra quem não sabe, há uns dias atrás, o Romário foi em um podcast e lá ele soltou o verbo pra cima do Mauro César Pereira, que já havia cornetado ele muito tempo antes. Mas recentemente o Mauro soltou o verbo pra cima do Romário e explicou tintim por tintim o que de fato aconteceu. E você vai ver tudo que eles falaram agora. Mas antes, deixa seu gostei aqui no vídeo e se inscreva em nosso canal. Antes de vermos, galera, a resposta aí do Mauro César ao vivo, vamos ver o que foi que o Romário falou pra ele durante um podcast. Tu já sabe como que é que falaram. o cara tem a audácia e a coragem de falar que eu não jogaria hoje? Porra. Todo respeito, esse cara é um idiota. É um imbecil. Sei nem quem foi, pô. Eu também não vi. Resumindo, o cara falou que o Romário, o jogo de hoje é muito rápido, o Romário não tinha velocidade. Pô, meu irmão. Pô, tu é burro pra caralho pra tu falar isso. Falar que eu não tinha velocidade. Eu era um dos caras mais velozes que tinha no futebol da época. Pega os gols do PSG, Porra, do Barcelona cara. lá, rompendo. O cara que afirma isso, ou ele quer fazer graça, na verdade ele tá querendo fazer gracinha pra eu responder a ele, mas eu não vou responder, principalmente o nome dele, que eu nem sei quem é, mas enfim. Agora, sem sacanagem, eu hoje jogaria muito mais que ontem e faria muito mais gol. Sim. Eu tenho certeza Eu também absoluta. não tenho dúvida também disso. Porque assim, apesar de que todo mundo tem aquela coisa, o Romário não treinava, eu volto a dizer, eu treinava do meu jeito. Tanto é que eu joguei até alto nível com 41 anos, sou o artilheiro do Campeonato Brasileiro. É. Mais velho. Mais velho. Melhor, mais experiente. É. E, porra, Um tal de Tevez jogando, por exemplo, no detalhe, Brasil. assim, e como é que eu não jogaria? Não Não. tem como, cara. O cara não pode falar isso. Eu só peço pra esses caras que falham isso, ou o cara que fala, repensa um pouquinho, pensa um pouco. Pega os meus jogos e eu. Facinho no YouTube ali. pô, tem um monte. Pega meus jogos e vê o que eu fazia naquela época que eu não poderia fazer essa Pô, época. gente, que isso. Agora, o cara deve estar me comparando com 38, 39, 40, realmente. Com 38, Você guardava a 39, posição na área. Eu não conseguiria jogar hoje. Mas fora isso, porra, jogar muito mais de hoje do que antes. Não, mas vou te falar, você Que é o tivesse seguinte, 41 agora, olha, estaria jogando agora e Não, fazendo eu estaria mesmo jogando Estaria. 41. E outra Estaria. coisa, o futebol da minha época se jogava com caras inteligentes. Falando inteligente dentro do campo. Sim. E hoje, você vê, poucos são inteligentes. É muita parte física. E eu era um cara fisicamente também bem dotado. Então como é que eu não jogava? Não, e tem uma situação Desculpa, que... o cara é um ignorante, o cara fala isso. Mas Tô falando merda mesmo. como eu tô com 58 anos, tô de bem com a vida, vou deixar essa porra pra lá. A gente ia se treinando com os adaptar, caras. cara, não tem como. Óbvio. Porra, não tem como. O futebol tinha mais É espaço, isso. beleza. É claro, a Ele gente teve jogava espaço. do jeito que era pra ser jogado. Vocês poderiam ser até melhores do que vocês foram, eu acho. Eu tenho certeza que eu seria melhor hoje. Absoluta. É. Com tudo que tem hoje de modernidade aí, da parte física, fisiológica, enfim, tudo. Cara, eu ia ser muito mais jogador É do só que antes. pegar. É claro que a gente tem que respeitar a opinião, mas isso aí é uma coisa que eu discordo pessoalmente, totalmente, que eu não seria jogador, não seria o mesmo jogador, ou melhor, eu não jogaria no futebol de hoje. Isso aí, desculpa, mas é uma... Galera, mas o Mauro ficou sentido e mandou na lata. Se liga na explicação dele a respeito desse assunto. O próprio Romário teve uma ocasião, vou falar aqui a história. O Romário foi no Charla Podcast, aí fizeram uma provocação, sacanagem do Charla, né? Sacanagem. A gente vai conversar. Aí, mais cedo ou mais tarde, aí eles vão e colocam lá para o Romário em cima de um debate que nós tivemos aqui, eu fui procurar em 2022, eu estava aqui no Jovem Pan há meses, em que a gente estava discutindo sobre esse tipo de coisa. Aí eu falei, você vai citar, por exemplo, um jogador do passado que hoje teria dificuldade. Você cita um perna de pau ou cita um craque? Você cita um craque. Eu poderia falar o Cruyff. O Cruyff teria mais dificuldade hoje. E o futebol que ele jogava na Holanda de 74 era super avançado para aquele tempo. Porque o jogo é mais físico, os zagueiros são mais rápidos, são mais fortes. Outro futebol, né? Desenvolve-se também a técnica para neutralizar o grande atacante. Então, mas evidentemente, se o Romário tomasse o soro da juventude e voltasse hoje, né, ele ia entender que o jogo mudou e ele vai se adaptar. Ele vai ter a preparação física atual, a medicina atual, os suplementos atuais, tudo coisa que ele não tinha no começo da carreira. O Pelé, o Garrincha, né? O Garrincha, se ele não tivesse as questões pessoais dele que atrapalharam a sua carreira, que foi muito breve, inclusive,
Tinha a perna torta e tudo, ele ia aprender a fazer coisas que naquela época não se discutia, não havia técnica para isso, método de treinamento, entendimento do futebol, evolução até do próprio jogo, né? Aí foi colocado como se eu tivesse dito que ele não jogaria hoje, como se ele fosse, hoje seria um perna. Óbvio que não, isso é uma babaquice, né? Isso é uma burrice. É que distorce as coisas que a gente fala. Às vezes é difícil isso, porque o cara pega um pedaço, né? Isso faz-se toda hora fazem isso, né? Eu sou muito vítima desse tipo de coisa. Por isso que agora tem hora que eu vou começar a rebater isso aqui, sabe? E é óbvio que eu não falei que o Romário seria. Aí o Romário ficou puto, né? Começou a responder. Como se eu tivesse falado. Eu não falei isso, evidente que não. Agora, o Romário teria dificuldade, eu poderia falar o Zico teria mais dificuldade. Claro, porque o Maradona ia ter mais dificuldade. O jogo no passado, ele era mais violento. Se você pegar os jogos, o Maradona tomando porrada, era direto. Mas do ponto de vista tático, tudo, o jogo é mais difícil. O espaço é menor, o jogador corre mais quilômetros. Isso é uma verdade, gente, e não é nenhum demérito. Agora, claro, o jogador do passado tentaria se adaptar. O Leônidas da Silva jogou há quase um século, né? Foi comentarista aqui no Jovem Pan há muitos anos. Se ele tivesse nascido agora, se ele fosse o Rian Francisco, ele ia ter uma série de recursos que não existia há quase 100 anos, obviamente. Quando ele começou a jogar, foi há 100 anos, né, aproximadamente. Então, ele iria entender e aprender, ia ser preparado. Agora, que o jogo mudou. Você vê que hoje a preocupação de times mais técnicos, por exemplo, o Luxemburgo, ele é bom frasista, né? Ele criou o zagueiro, que sempre existiu, mas ele criou a expressão, ou popularizou, zagueiro. É o zagueiro rebatedor. Era do Odivan. É o Odivan, que era o Odivan e Mauro Galvão. Você tinha dois zagueiros ali, fizeram sucesso no Vasco, porque o Mauro Galvão era muito técnico, era um ótimo jogador, muito acima da média, foi campeão brasileiro com 17 anos, em 79, e continuou muito tempo, jogou até 40, sei lá. E o Odivan foi uma dupla com ele, era aquela combinação clássica, o zagueiro técnico e o zagueiro butinudo, que rebate tudo, butinudo no sentido de não ter muita habilidade, né? Isso cada vez menos funciona em times muito técnicos. O zagueiro tem outras tarefas também. Além de marcar o Romário, ele tem que saber sair jogando, ele tem que ter controle da bola, fazer uma virada de jogo, ele tem que ter outros recursos que no ano passado ninguém ligava. Não, o zagueiro sabe rebater e tal, tá tudo bem. O importante é isso. Sabe fazer a marcação do adversário. Hoje não é mais assim. Goleiro também. É o goleiro. Mas o fato, galera, é que o Mauro César Pereira realmente andava alfinetando o Romário. Não tenho nenhum interesse que o Romário pense sobre futebol. Não tenho. Aliás, acho que a maioria dos jogadores nem gosta de futebol. Gosta de falar de futebol para poder aparecer. O Vampeta gosta de futebol. Vê um monte de jogo lá no Ninho, fica lá assistindo. A gente percebe que a gente conversa com o Vampeta e vê que ele vê os jogos. A gente começa a falar que o campeonato francês ele sabe o que está acontecendo, o campeonato inglês sabe o que está acontecendo. A gente fala aqui de futebol fora do ar, no ar. Muitos não gostam do futebol, mas o futebol dá visibilidade, a maneira de você continuar, ainda mais ele que é político, né? Então é interessante ficar falando sobre isso. Ele precisa de mídia. Então, para mim, ele pode falar o que ele quiser, o direito dele, mas eu não tenho o menor interesse no que ele fala, até porque eu acho que ele não entende muito de futebol. Acho que ele jogou muito, mas ele não entende muito de futebol. Olha aí, ó. Sério, muitos jogadores não entendem de futebol. Jogam bem, nascem com talento, mas você vai ver. O Pelé entendia de futebol, gente. Ele falava bastante O Pelé falava coisas, o Pelé, com todo respeito, o maior jogador da história. O Maradona era um péssimo técnico. Mas era um craque extraordinário. O Neymar não tem um ano que deu uma... E o Vanderlei do Luxemburgo, que era um jogador razoável, virou um grande treinador. Em dado momento. O Mourinho foi um grande jogador? Não foi, virou um grande treinador. O Guardiola foi um bom jogador, mas não foi um cracaço. Virou o maior técnico da história, talvez. E assim... E aí, meus queridos, o que vocês acharam a respeito dessa história toda? Conta pra mim nos comentários, quero saber muito a sua opinião. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.